Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para você por que você não está tendo resultados com o seu inglês. Por que você não está conseguindo falar, por que você tem muita dificuldade para entender, por que quando você escreve você erra demais ou você esquece a palavra, ou de forma geral, por que você não consegue definitivamente se comunicar em inglês. Bem, existem algumas razões para isso, mas a primeira delas, de fato, é a falta de estudo. Ou seja, as pessoas procrastinam, elas deixam de se dedicar e por isso elas acabam simplesmente abandonando os seus estudos e não tendo resultado algum. De certa forma, essas pessoas elas têm um propósito muito fraco. Ou seja, quando eu questiono uma pessoa, a pergunta vem: qual é o seu propósito? Por que você quer aprender um idioma, no caso o inglês? E a pessoa me diz: porque eu gosto, porque eu acho legalzinho. Eu tenho praticamente 100% de certeza, praticamente 100% de certeza que essa pessoa ela não vai conseguir se comunicar em inglês. Ela não vai conseguir. Ela vai ter dificuldade em entender, em falar e assim por diante. Ou seja, ela não se dedica porque ela não tem um propósito firme. Quando você tem um propósito firme, quando você sabe bem o porquê você precisa aprender uma nova língua, aliás, a língua do mundo, né? Porque é o que é na nossa atualidade. Se você não se comunica em inglês, você fica fora do nosso mundo globalizado, você fica fora do mercado, você fica fora das melhores oportunidades. Você deixa de consumir informações em vídeos, textos, livros e assim por diante, das melhores fontes. Portanto, você corre o risco de ser, inclusive, sabe o quê? Manipulado por outras fontes que, de repente, buscam essas informações, que estão em inglês, por exemplo, e elas vão fazer com que você receba a informação, não a original, mas a manipulada. É um risco que você está correndo. Então, assim, esse é um dos erros. A pessoa procrastina porque, de fato, ela não tem um propósito forte. Além disso daí, eu acredito mesmo que pessoas que conseguem sucesso no idioma, no estudo do idioma, elas têm realmente uma motivação muito forte. E essa motivação é uma motivação para a vida. Não é simplesmente uma motivação relacionada ao estudo em si. Ela é uma motivação que faz com que a pessoa consiga tudo o que ela quer na vida. E essa motivação, ela vem, sabe de onde? Da essência dela. Exatamente. Quando a pessoa se conecta com sua essência, a essência diz para ela o que ela precisa fazer. E quando ela vai e faz o que precisa ser feito sem ficar questionando, ela consegue os resultados que ela tanto está buscando, né? O que ela tanto deseja. Sim, existem técnicas para você desenvolver essas habilidades aí todas, porém, se você simplesmente se ouvir um pouco mais, eu garanto para você que você vai se dar muito bem. Outros erros cometidos pelo pessoal que está estudando um novo idioma, no caso aqui específico o inglês, o que acontece? As pessoas elas têm muita ansiedade, portanto, o que ocorre é que elas falam ou rápido demais e comem as palavras, ou simplesmente elas empacam, travam, e elas não conseguem falar palavra alguma, ou meia dúzia de palavras dentro de uma frase. Então, a pessoa acaba não entendendo o contexto daquela informação e o pior, tentam analisar, por exemplo, em um texto, né, a próxima frase ou alguma coisa assim, e aí ela com certeza
vai se frustrar, porque se ela já não entendeu as frases iniciais, quem dirá as subsequentes, né? Então, esse é um outro ponto, ou seja, ansiedade. A pessoa não consegue falar de forma adequada, às vezes ela até sabe falar aquela palavra ou uma determinada expressão, porém a ansiedade faz com que ela fique tão nervosa que ela acaba ali falando a palavra de forma incorreta. A pronúncia fica errada, às vezes não dá nem para entender e, enfim, realmente não tem como entender a mensagem. Então, para corrigir isso daí, claro, mantenha-se calmo ou calma, né? Pense antes naquilo que você quer falar, não tenha medo de pausar durante a fala. O importante é transmitir a informação e garantir que a informação que você vai passar para a pessoa que vai te ouvir, ela vai chegar de forma clara, nítida, limpa. Então, basicamente é isso daí. É lógico que existem tantas outras falhas, né? Eu posso ficar aqui citando inúmeras delas, mas como eu disse, se a pessoa não tem um propósito e se nesse caso específico ela tem muita ansiedade, eu vejo que esses são dois dos pontos mais importantes que a galera precisa trabalhar para que ela tenha sucesso. Do contrário, o fracasso com certeza já é o início da trajetória. Agora, existem sim outras coisas que eu identifico, né, nas pessoas quando elas estão estudando, que eu sei que são erros que elas cometem e principalmente querer começar a estudar um idioma pela gramática. Esse é um outro erro que eu acredito que realmente e infelizmente aqui no Brasil, tinha que ser aqui no Brasil, né? O pessoal insiste em ensinar com gramática e não com conversação. Aí, bem, não vou entrar no mérito da questão, mas assim, não é legal fazer isso daí. E para corrigir isso daí, pessoal, que é importante, muito listening e muito reading. Muito listening, muito reading. Quando você começa a ouvir e ler, mesmo que você não entenda nada, não interessa, porque você precisa ganhar, você precisa fazer o seguinte, associar som com a imagem da palavra, como aquela palavra é escrita. Por enquanto é isso. Depois você vai buscar o entendimento dessa informação que você acabou de ler. Claro que se você estiver estudando e é um iniciante, né? Eu sugiro que você comece com pequenas frases e essas frases, elas de preferência precisam estar dentro de um contexto. Não é comum você encontrar por aí afora frases dentro de um contexto. As pessoas normalmente em sites ou em exemplos que você encontra por aí afora, você vai encontrar frases que não têm conexão uma com a outra. Então você vai encontrar uma frase assim: Ben drives his own car. I took a shower and I love listening to music. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pessoal, isso atrapalha também. Mas se você encontrar alguma coisa que tem uma historinha, vai ajudar bastante, tá bom? Bem, eu acho que eu trouxe aqui para vocês, nesse nosso bate-papo, uma das coisas que eu julgo que sejam uma das mais importantes, ou seja, tenha um propósito bem definido, elimine a ansiedade, tá bom? Procure se acalmar, é verdade, procure se acalmar na hora de você estudar, mantenha-se em equilíbrio, busque a sua essência primeiro, entende? Fique tranquilo e vai para ação, comece a estudar, como tudo na vida, não só para estudo, para qualquer coisa. Você precisa primeiro estar em um estado de espírito considerado ali estável para você fazer as suas coisas, trabalhar com tranquilidade, tá bom? Bem, hoje eu não trouxe aqui nenhuma frase em inglês, nada desse tipo. Eu vou deixar isso para os próximos vídeos, onde eu vou trazer um material de estudos, como sempre eu trago aqui no canal para vocês. E fico então
aguardando vocês num próximo vídeo. Hoje é um vídeo simplesmente de uma dica que realmente é muito valiosa, mas muito pouco interpretada pelas pessoas. As pessoas realmente não entendem isso, tá bom? Então fica a dica aqui. Espero que vocês tenham curtido e encontro vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Até mais.